Existe uma diferença entre a mentira e o engano. A mentira, na maioria das vezes, quem está dizendo ela sabe que está mentindo. E a mentira, ela também é muito fácil de você saber que é uma mentira. Você olha e você vê que é uma mentira. Quem conhece a verdade facilmente detecta a mentira. E quem está contando a mentira geralmente sabe que está mentindo. O engano, ele é mais perigoso, porque o engano, na maioria das vezes, a pessoa que está falando o engano, ensinando o engano, essa pessoa está convicta de que aquilo é verdade. Ela pensa com todo o seu ser, com toda a sua capacidade cognitiva, que aquilo que ela está acreditando é a verdade. E o engano, ele é muito fácil de alcançar as pessoas, porque o engano, ele não é necessariamente uma ausência de verdade. Muitos enganos, eles são tão perigosos justamente porque ele carrega algumas verdades. Por exemplo, quando Satanás disse para Jesus: lança-te do alto do pináculo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Satanás citou uma verdade. Sim, é verdade que os anjos de Deus estavam ordenados para proteger Jesus. Só que era uma meia verdade. E aí Jesus, ele responde: também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Isso me mostra que uma verdade incompleta, ela pode ser um engano. Não é uma mentira, mas é um engano. Não é uma mentira por quê? Porque realmente está escrito, aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Mas é um engano porque estar escrito isso não significa que eu posso pular de um lugar e que esses anjos são obrigados a me sustentar. Então é uma verdade mal aplicada pode se transformar num engano. Uma verdade com um pouco de mentira pode se transformar num engano. Uma meia verdade pode ser um engano. Uma verdade levada ao extremo, ao desequilíbrio, como algumas pessoas fazem com a mensagem da graça, por exemplo, pode ser um engano. Então o engano, ele é muito mais perigoso do que a mentira. Porque até alguém que conhece a palavra de Deus pode acreditar no engano, porque o engano, ele pode vir repleto da palavra de Deus, da palavra escrita. As maiores heresias que nós temos hoje, as seitas, mais importantes que nós temos hoje, elas creem na Bíblia. Elas citam versículos para poder justificar os seus argumentos, mas ainda assim estão no engano. E o duro é que elas não sabem que estão. Elas pensam que estão andando na verdade. Isso é o mais triste. É que elas estão convencidas de que elas estão andando na verdade. E porque elas estão convencidas disso, elas estão trabalhando incansavelmente para convencer outras pessoas, porque essas pessoas que estão no engano, elas pensam que todo mundo está no engano e que ela está na verdade. Então ela agora se torna um instrumento do engano. Ela está enganada e ela está se esforçando para enganar, mas ela não sabe que ela está enganando. Ela acha que ela está propagando a verdade, quando na verdade ela está propagando o engano. E aí, se é possível alguém estar no engano, mas acreditar totalmente que ela está na verdade, como que a gente pode viver num mundo tão perigoso? Se o engano, ele é tão poderoso às vezes, tão capaz de enganar até mesmo pessoas que conhecem a Bíblia. Qual é a nossa proteção? Qual é a nossa segurança? Se apenas conhecer os textos bíblicos não puder nos trazer essa segurança, se alguém também vai usar os textos bíblicos para nos enganar, como nós podemos permanecer na verdade? Bom, Jesus sabia disso. É por isso que ele disse: olha, eu vou enviar o Espírito da verdade, e ele vos guiará a
toda verdade. A nossa única segurança para saber se estamos andando na verdade, se aquilo que nós conhecemos da palavra de Deus é o verdadeiro conhecimento ou não uma má interpretação, nossa única segurança é se aquilo foi revelado pelo Espírito Santo, se foi o Espírito Santo que me ensinou. Mas Danilo, eu não posso saber nada que tenha sido ensinado por uma pessoa, pelos homens. Sim, Deus ele levantou mestres, pastores, pessoas para ensinar a palavra, mas até mesmo aquilo que você aprende com os homens, você deve ir para o seu quarto, você deve pegar a sua Bíblia, você deve meditar, você deve colocar à prova, e o Espírito Santo precisa te ensinar de novo, te ensinar de forma mais profunda aquilo que o homem te ensinou. Você não pode ficar com o que os homens te ensinaram. Nosso mestre é o Espírito Santo. O apóstolo João, ele disse: vocês têm a unção do santo e não tendes necessidade de que ninguém vos ensine, porque a unção que está em vós vos ensina todas as coisas, e como ela vos ensinou, assim você deve permanecer. A forma de permanecer na verdade é permanecer sendo ensinado pelo Espírito Santo. Então deixa eu te dizer uma coisa, não importa o que você aprendeu, com quem você aprendeu, é possível que você esteja enganado. Não seja uma pessoa soberba, seja humilde. É possível que você esteja errado. Ah, mas eu conheço o grego e o hebraico. Bom, tem outra pessoa que conhece o grego e o hebraico e discorda de você. Sim, é possível que essa outra pessoa esteja enganada, mas por que não é possível que você esteja enganado? Você tem dois homens de Deus, você tem um teólogo e outro teólogo. Os dois conhecem profundamente o hebraico, conhecem profundamente o grego. Os dois conhecem profundamente a história da igreja, a história de Israel. Ambos têm esse mesmo nível de conhecimento. Porém, ambos discordam em muitos assuntos. Como explicar isso? Se conhecer as línguas originais, se conhecer a história, fosse garantia de que você está na verdade, querido, não haveria discordância entre pessoas que conhecem essas coisas. Se estudar teologia garantisse que você vai andar na verdade, os teólogos não teriam discordância, eles seriam unânimes. E é onde estão as maiores discordâncias, é nos centros teológicos. Então, deixa eu te dizer isso, sua única segurança é o Espírito Santo. Se você não tem intimidade com o Espírito Santo, se você não sabe ouvir a voz do Espírito Santo, se você não sabe quando é o Espírito Santo te revelando um texto bíblico e quando é a sua própria mente natural tentando entender, se você não sabe essas coisas, há um grande perigo de você estar enganado. E você precisa urgentemente se voltar para o Espírito Santo, com o coração humilde, a fim de receber dele a instrução e a revelação. Jesus disse: ele, o Espírito da verdade, vos ensinará todas as coisas. Não são algumas coisas. Não é só aquilo que o homem não puder te ensinar, é todas as coisas. Até mesmo aquilo que o homem pode te ensinar, o Espírito Santo quer te ensinar. Então que você possa hoje ser encorajado, talvez despertado, porque é um mundo perigoso. Satanás é perigoso. Não pense você que você é grande coisa para ele, não. Homens mais inteligentes do que você, ele já conseguiu enganar. Pessoas mais espirituais do que você, ele já conseguiu derrubar. Se ele derrubou anjos perfeitos, que tinham plena revelação da glória de Deus, que estavam diante da glória de Deus, se ele conseguiu enganar esses homens, quem dirá esses anjos, quer dizer, se ele conseguiu enganar esses anjos, quem dirá pecadores, homens falhos, homens com esse corpo mortal, homens com uma mente suscetível ao engano? Nossa, nós somos presas fáceis na mão dos espíritos enganadores, presas fáceis. Nós só não somos presas fáceis se nós tivermos um relacionamento com o Espírito Santo, o Espírito da verdade, aquele que é 1000 vezes mais inteligente do que o diabo. Se nós sozinhos somos presas fáceis,
Mas com o Espírito Santo, a Bíblia diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então não confie em você mesmo. Não confie na sua própria capacidade de interpretação. Não confie nos homens, principalmente. Confie no Espírito Santo. Ele não pode mentir.